nosso tema no mês de fevereiro é Renove suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Voam alto como águias. A águia, quando faz o seu segundo voo, esse segundo voo é sempre mais alto do que o primeiro. Quando faz o seu terceiro voo, esse terceiro voo é mais alto do que o segundo. A águia sempre se esforça para voar cada vez mais alto. É uma característica das águias. Sempre que ela observa, que ela vislumbra no horizonte a chegada de uma grande tempestade, sempre que ela vê, que ela percebe nuvens escuras e os relâmpagos riscando os céus, sempre que ela ouve os trovões, os estrondos, ela agiganta ainda mais os seus esforços e com intrepidez voa para as grandes alturas, voando acima das tempestades. A águia voa acima das nuvens, acima das tempestades. Mas algumas características da águia que está norteando a nossa série Renove as suas forças, porque aqueles que esperam no Senhor sobem, voam alto como águias. A águia sempre voa cada vez mais alto. E quando ela percebe a tempestade chegando, ela não mergulha na tempestade, ela voa sobre a tempestade. É sobre a tempestade que a águia voa. Vamos ler todos juntos o versículo? Vamos lá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Voam bem alto como águias. Hoje, o nosso subtema é vivendo acima da mediocridade. Vivendo acima da mediocridade. E o nosso texto, mais uma vez, vamos ler o Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Semana passada, vimos em Juízes a vida de Sansão, que começou muito bem, porém terminou muito mal. Começou bem e terminou mal. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito da vida de Davi. E o nosso tema é Vivendo acima da mediocridade. Um momento muito obscuro, nebuloso da vida de Davi. E como ele enfrentou esse momento. Como ele viveu esse momento. É isso que nós vamos ver nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículos 1 e seguintes. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Ax, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e os seus soldados se estabeleceram com Ax, em Gate. Cada homem levou sua família e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Ax: se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Ax deu-lhe Ziclag,
Por isso, Ziklag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Davi e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que, desde tempos antigos, habitavam a terra que se estende de sul até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Ele retornava a Ax. Quando Ax perguntava, onde você atacou hoje? Davi respondia, o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jeramel, ou o Neguebe dos Queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava, eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Ax confiava em Davi e dizia, ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Vamos orar? Senhor, um texto denso da sua palavra, e nós pedimos que o seu Espírito nos ilumine, mentes e corações, para entendermos esta porção da sua palavra. Fale conosco, Senhor. Fale a cada um indistintamente, em nome de Jesus. Amém. Texto e contexto. O que é que nós acabamos de ler? Fugindo do rei Saul, Davi chegou à cidade filisteia de Gate. Lembrando que, segundo estudiosos, Davi viveu aproximadamente 10 anos. 10 anos nos desertos, fugindo de Saul. Eu disse 10 anos. Segundo os estudiosos, Davi viveu aproximadamente 10 anos nos desertos, fugindo de Saul. E, nesse período, ele acabou fugindo para a cidade filisteia de Gate. Para sobreviver em terra estranha, ele foi obrigado a fazer vida com o rei filisteu, o rei Ax. Chegou em Gate, para sobreviver naquela terra, ele teve que fazer vida com o rei Ax. Acompanhado por 600 homens e suas respectivas famílias, mulheres, filhos, filhas, Davi passou a viver na cidade filisteia de Ziklag. Foi o lugar designado por Ax, a fim de que Davi fosse para lá, morar em Ziklag. E eu sei, você lê o texto comigo, e lendo esse texto, a gente acaba tendo até um nó na cabeça, né? Como é que Davi pôde sair de Israel, ir para território filisteu, se aliar a um rei filisteu, fazer vida com esse rei, servir esse rei e viver praticamente como um filisteu? Como é que isso pode acontecer com Davi? Essa é a história. Bem, dispensado da batalha. Se nós seguíssemos a nossa leitura, a gente ia desembocar nesse versículo. Mais uma vez, filisteus e israelitas entram em confronto. Versículo 1 do capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Ax disse a Davi, saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Vejam como Davi havia sido aculturado. Vejam como Davi havia mergulhado no universo filisteu. Ele passou a compor a guarda, o exército dos filisteus. Numa batalha, mais uma batalha, envolvendo filisteus e israelitas, ele recebe essa convocação. Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército.
me acompanharão no exército. Bem, Davi, claro, é alvo de desconfiança dos comandantes filisteus. E o capítulo 29 vai nos mostrar isso. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aques respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. O temor da liderança militar era, no meio da batalha, Davi, mais uma vez, virando a casaca, virando israelita de novo. E aí se voltando contra os filisteus. Esse era o medo. Então, os comandantes filisteus disseram para Aques: mande esses hebreus embora, mande esse Davi de volta para Ziclag. Não vai lutar coisa nenhuma. Se ele é fiel a você, muito bem. Mas para essa batalha, Davi, não. Que ele volte para Ziclag. Que ele volte para aquela cidade. Estamos juntos? Davi, fugindo de Saul, foi para Gate, cidade dos filisteus, fez vida com o rei Aques. O rei Aques deu para Davi uma cidade, ele morou naquela cidade durante certo tempo e passou a ser uma espécie de guerreiro dos filisteus, guerreiro de Aques. Mais uma vez, filisteus e israelitas em confronto, Davi é convocado para lutar em favor dos filisteus, contra os israelitas. Porém, os militares, os comandantes filisteus ficaram com medo, porque Davi era israelita. Então os comandantes ficaram com medo de que Davi virasse a casaca durante a batalha e atacasse os filisteus. Ok? Estamos juntos. Então ele é dispensado da batalha. E aí, 1 Samuel capítulo 30, regressando a Ziclag. Aquela expectativa para uma guerra, uma boa guerra, não deu. Fui dispensado. Volto para casa. Foi isso aí que Davi fez com os seus homens. Então, capítulo 30 é uma narrativa do regresso, do retorno de Davi e os seus homens a Ziclag, a cidade filisteia dada a ele para que ele morasse nela. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Israel e Abigail de Carmelo, a qual fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O regresso de Davi a Ziclag, a sua cidade. Quando ele retorna, quando ele regressa a Ziclag, a visão que ele tem é essa: destruição. A cidade havia sido atacada pelos amalequitas. A cidade queimada pelo fogo. E todos os habitantes da cidade, as mulheres, os filhos, as filhas, idosos, levados cativos pelos amalequitas. E aí o texto é bem
é bem forte, né? O versículo 4 diz: Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças, porque o cenário era de guerra, cidade arrasada, terra arrasada. E os habitantes da cidade, filhos, filhas, pais daqueles homens, daqueles guerreiros, levados embora. Às vezes a gente reclama, né, da nossa vida, que nada dá certo. E aí, quando eu olho para esse momento da vida de Davi, eu fico pensando, Davi, tantos momentos, né? Momentos agudos pelos quais ele passou, mas esse momento da vida dele, meu Deus, a gente olha e vê só destruição. Tudo dá errado, nada se encaixa. Lembrem-se, ele é um rei ungido. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. A expectativa era que ele assumisse o trono, é que ele reinasse. Mas tudo na vida dele, a partir daquela unção, parece dar errado, e errado, e errado, e errado. 10 anos fugindo de Saul, que era o rei de Israel. Que era o rei de Israel. Ele se alia a inimigos. Começa a trabalhar para os filisteus. Se propõe até a guerrear contra Israel. Parece que nada se encaixa. Davi parece neste momento que está perdido. E está bem complicado para ele, porque o versículo 6 diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. A culpa era dele. A culpa era dele. Essa desgraça tinha que ter um culpado, Davi. É bem parecido com a gente também, né? Quando tudo dá errado, quando nada se encaixa, a gente tem que encontrar o culpado. Não é? A gente tem que encontrar um culpado. Alguém para a gente malhar. Nada dá certo. Nada se encaixa. Então a culpa é do marido, a culpa é da esposa, é culpa de um filho, de uma filha. A gente quer culpar alguém, quer encontrar um Judas para a gente apedrejar. E o versículo 6 deixa isso muito claro. Tudo dando errado e Davi é o culpado por tudo aquilo. E eu diria para vocês, nitroglicerina pura, uma situação aguda. Porque aqueles homens, eles estavam frustrados. Eles vinham de uma experiência de frustração. Quando Davi é dispensado da guerra, eles são tomados por uma frustração. Porque eles querem guerrear. Mas eles são impedidos de guerrear. Então, uma frustração. E o texto mostra isso para a gente. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? É diálogo de Davi com Aques, com o rei. Vamos lá? Davi perguntou: o que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Porque não posso ir e lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, foram para Jezreel. Davi e os seus homens frustrados, porque eles queriam guerrear, eles queriam lutar. Eles queriam ir para Jezreel. Então, uma experiência de frustração. Mas uma experiência de cansaço. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Então, essa viagem, esse retorno até Ziclag durou 3 dias, uma viagem cansativa. Aqueles homens frustrados, aqueles homens descontentes com a dispensa, eles viajam por 3 dias, 3 dias caminhando, 3 dias até chegar em Ziclag. E quando eles chegam em Ziclag, eles encontram o caos, como nós vimos, nós lemos isso. Eles encontram o caos. E eu diria, caos em 3 áreas. A primeira área, a área da família. O texto nos diz: ao chegarem a Ziclag,
viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. A família acabou. A família foi destruída. Não sobrou nada da família. Caos na família. Porque as esposas já não estavam mais lá. Os filhos já não estavam mais lá. As filhas já não estavam mais lá. Todos tinham sido levados. Caos na família. Aqueles homens estavam frustrados, aqueles homens estavam cansados, e o retrato que eles veem, que eles enxergam quando eles chegam em Ziklag, é essa devastação na família. Mas não para por aí. A segunda área, os bens. Porque o mesmo versículo 3 diz assim: ao chegarem a Ziklag, encontraram a cidade destruída pelo fogo, as suas casas, os seus utensílios, os seus bens, o seu patrimônio, tudo atingido pelo fogo, tudo consumido pelo fogo, tudo destruído pelo fogo. E, infelizmente, temos uma experiência trágica bem próxima, né? O fogo no ninho do urubu e aquelas crianças que morreram queimadas. Essa foi a experiência. A família destruída, os seus bens destruídos, e não para por aí. Os seus relacionamentos afetados. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Mas não eram amigos, não eram parceiros, não havia uma aliança entre aqueles homens. Mas o caos quebra a aliança. O caos faz com que aquelas amizades, aqueles vínculos, aqueles laços se tornem desconfiança, inimizade, violência. Então eu quero que você acompanhe o raciocínio. Quando o caos se instala na nossa vida, às vezes é uma crise na família, e é muito difícil superar. Quando a gente enfrenta uma crise familiar, é difícil recuperar, é difícil a gente passar por aquilo, mas com a graça de Deus a gente passa. Quando, de uma maneira ou de outra, sofremos perdas relativas a patrimônio, bens, também nós somos afetados. Também é difícil. Quem já perdeu patrimônio, quem já perdeu um bem, quem já passou por grandes perdas na vida, sabe, é difícil se levantar. É difícil digerir aquilo. Relacionamentos. Como é difícil, como é uma experiência devastadora quando relacionamentos se quebram. Quando amigos se tornam inimigos. Quando amigos se tornam desafetos. Quando uma pessoa que a gente amava passa a nos fazer mal. E o amor é desintegrado, é destruído. Como isso é complicado quando é com a gente. Mas quando eu olho para essa Polaroid, para esse retrato, eu percebo tudo junto, família, bens, relacionamentos, numa tacada só. De repente, nós já também enfrentamos essa mesma experiência. Tudo numa tacada só. E com um plus, aqueles homens estavam frustrados, aqueles homens estavam cansados. Frustrados e cansados. E quando eles chegam na sua cidade, a família destruída. Os bens saqueados, pilhados. E os relacionamentos virados. Relacionamentos, a gente não pode se esquecer. Como aqueles homens chegaram a Davi, né? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Eu gosto da tradução da Revista Atualizada. Na Revista Atualizada está assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito,
e ele se fez chefe deles. Nitroglicerina pura. Davi está com a corda no pescoço. Como é que ele sai dessa? Você já se viu assim também? De alguma maneira ou de outra, já enfrentou, de repente, tudo isso junto não, mas já passou por um abalo na sua família? Já sofreu perdas? Relacionamentos que se quebraram, se partiram? Você já enfrentou isso? Com um plus, você estava frustrado, decepcionado com uma série de situações e estava ainda cansado. Bem, onde é que você quer chegar, Gustavo? Eu quero chegar aqui, ó. Esse é o slide mais importante do sermão. Então, por favor, preste atenção. São 600 homens. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Estavam juntos. Davi chorou junto com eles ali. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Aí Davi já não estava mais com eles. Davi não queria. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas, inclusive Davi. Suas 2 mulheres haviam sido levadas. 600 homens. O que todos eles têm em comum? Voaram de encontro à tempestade e mergulharam nela. Sabe quando a gente enfrenta uma crise conjugal e não enxerga mais nada? Somos absorvidos por aquilo, a gente não enxerga, não vê mais nada. É só a crise, é só a crise, é só a crise. Some-se o nosso cansaço, a nossa frustração. E aí aquela experiência de crise conjugal e a gente é absorvido por aquilo. Eu já passei por isso. Então eu falo de cátedra. Somos absorvidos, não enxergamos mais nada. Bens. Quando nós temos perdas. Ah, pastor, mas nós não somos materialistas. Quem já esqueceu uma nota de R$50 no bolso da camisa que foi para o montão de roupa suja, que foi para a máquina de lavar roupa? Quem já passou por isso? Quem já perdeu 50 assim? Sabe aquela sensação de você perder 50 assim? Você esquece no bolso, vai para o montão de roupa suja e vai para a máquina de lavar. Daí você lembra, meu Deus, eu deixei aquele 50 no bolso. A hora que você abre o bolso, tá? Perder R$50 às vezes mexe com a gente. Perder R$50 às vezes deixa a gente muito irritado. A gente briga. Pô, Mariela, você não viu? Mas eu que tinha que ver? Você é burro? Carinho, né? Carinho, pessoas carinhosas. Você é burro, você tinha que ter visto. Esqueceu lá 50, agora a culpa é minha. Veja, presta atenção. R$50 já às vezes estressa. Agora pense de repente em perder patrimônio. Você, suou. Um sonho, você montou um negócio. E aí veio essa crise aí. Cadeado no portão. Foi embora o sonho. A gente não vê mais nada. Não vê mais nada, não vê mais nada. Relacionamentos. Como é difícil, como é duro. A gente é amigo, mas no outro dia a pessoa quer apedrejar a gente. Porque alguma coisa não encaixou. Muitas e muitas vezes a gente voa de encontro à tempestade e mergulha nela. Agora, e Davi? Vamos ler todos juntos, porque agora eu coloquei o versículo 6 inteiro. Vamos lá? Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo.
Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. O que o texto está sugerindo para a gente aqui? Que Davi viu a tempestade e voou acima dela. Voou acima dela. Acima dela. Qual é a diferença? 600 homens e Davi. Davi era um homem de fé. Mas não aquela fé abstrata. Ah, não, no final das contas tudo vai dar certo. No final das contas tudo vai se encaixar. Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Porque no final tudo vai dar certo. Mensagenzinha de Facebook, né? Que a gente compartilha. Ah, se não deu certo ainda, fique tranquilo. Porque no final dá tudo certo. Isso é ser otimista. Não é ter fé. De onde vem a fé de Davi? A fé de Davi vem de conhecer o seu Deus e confiar nele. Conhecer o caráter do seu Deus e confiar nele. Uma frase para a gente pensar. Tudo que Davi conhece de Deus são experiências que viveu. Deus para ele não é uma doutrina, é uma pessoa que o tem conduzido e cuidado dele. Deus não é uma abstração longínqua que o distancia das condições reais da vida, mas uma presença íntima que confirma sua vida diária como a própria matéria de sua salvação. Eu negritei ali duas expressões. A primeira, pessoa. Pessoa. Deus é uma pessoa. E Deus é uma presença íntima. E nós precisamos conhecer esse Deus, que é uma pessoa, que é uma presença íntima. E nós precisamos aprender a confiar irrestritamente nesse Deus, que é uma pessoa, é uma presença íntima. É muito mais do que falar assim, ah, tudo vai dar certo no final. Se não der certo, é porque não chegou no final. É confiar nesse Deus que tem conduzido e cuidado das nossas vidas, que é uma presença íntima, está em nós, é confiar nisso. Mais uma leitura. O desfecho, só para a gente entender o que aconteceu, o desfecho dessa história é muitos detalhes, vale a pena ler, mas o desfecho dessa história. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. O que está negritado, vamos ler juntos? Vamos lá? Davi recuperou tudo. O que eu vou levar para casa? Vamos ler juntos? Conheça e confie no caráter de Deus. Conheça e confie no caráter de Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aquele que conhece e que confia é capaz de voar sobre a tempestade.
e não de mergulhar na tempestade, entrar na tempestade e se perder na tempestade. Aquele que conhece, que confia no seu Deus, é capaz de voar alto como a águia e voar sobre a tempestade. As crises virão, mas nós não nos desesperaremos, porque nós conhecemos o nosso Deus, que é uma pessoa, é uma presença íntima e que vai nos ajudar, vai nos auxiliar, vai nos salvar. Essa é a nossa crença. Voamos alto como águias, voamos sobre a tempestade. Sobre a tempestade. Sobre a tempestade. Vamos ler todos juntos? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Aqueles 600 homens mergulharam na tempestade e se perderam em meio às densas e escuras nuvens. Mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E ele voou sobre a tempestade. Sobre a tempestade. Então, o princípio, conheça e confie no caráter de Deus. Não é, as coisas vão dar certo. Não. Eu confio no caráter do meu Deus. Eu o conheço. Eu sei que o meu Deus é fiel. Eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que o meu Deus conduz a minha vida e cuida da minha vida. E eu voarei alto como a águia. E voarei sobre a tempestade. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo ensino oriundo da sua palavra. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos as tempestades da vida. Quando o caos se instala, muitas e muitas vezes, no seio da família, ou na vida patrimonial, ou mesmo nos relacionamentos. Tudo fica denso demais, escuro demais, e nós não enxergamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos esperar no Senhor, e que assim, fortalecidos, possamos voar sobre as nuvens, sobre a tempestade, e possamos desfrutar do seu cuidado e da sua intervenção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.